Então, o que eu me propus quando eu comecei a pensar na continuação foi a questão do cânon do Antigo Testamento. Então, por que esta diferença? Não só entre nós e os evangélicos, mas também entre os judeus. Existe uma diferença do Antigo Testamento também entre nós e os judeus. E aí eu ia colocar a interpretação cristã da Antiga Aliança, ou seja, a aplicação, como é que é a gente lidar com o Antigo Testamento. Mas não vai dar não, nós só vamos falar só dessa questão aqui, dessa controvérsia aqui do Antigo Testamento, sobre essa distinção, né, que existe entre nós e os evangélicos. Mas antes nós vamos fazer um resuminho da primeira aula, para a gente recordar e não perder o fio da meada. Então era hora de eu fazer uma provinha e ver quem acertou, né? Mas já teve bastante aluno que já não veio dessa vez, né? Então a primeira coisa que nós vimos é a questão da sola escritura, que é algo que vai surgir só no século XVI. Durante 15 séculos, nunca houve este critério de dizer que só a Escritura se basta por si mesma e que a Escritura é a única fonte segura da revelação. Então isso veio a partir dos reformadores protestantes, esta ideia e esta concepção. Mas nós vimos que esta ideia e esta concepção, além de ser contra a própria história da igreja, a própria história do cristianismo, porque já os primeiros pais da igreja, nos primeiros séculos, já afirmavam a importância da tradição apostólica e da autoridade da igreja sobre a interpretação da Sagrada Escritura, mas, além disso, vai contra a própria Escritura. Então, nós vimos ali algumas passagens, por exemplo, aquela passagem do diácono Filipe, que encontra o eunuco. E aí ele pergunta: entendes o que lê? E o eunuco responde: como posso entender se ninguém me explica? Ou seja, se a tese de Martinho Lutero estivesse correta, a Escritura se explicaria por si mesma. Mas não. Se Filipe não tivesse anunciado Jesus a partir daquela Escritura, aquele homem nunca teria sido batizado, embora simpatizasse, se simpatizava com a doutrina judaica e por isso tinha ido para a festa. Então, a Escritura é constituída por uma tradição oral. E é só a gente olhar para a nossa vida, e a nossa vida também é constituída por uma tradição oral. Quer dizer, como é que nós somos educados? A nossa mãe e o nosso pai nos deu um livro ou nos deu ensinamentos? Os comportamentos da vida, nós recebemos um livro para ler ou foi no dia a dia da nossa criação? Com instituições e com exemplos. Ou seja, só que acontece que, na prática, os protestantes sabem que não é só a Escritura, mas é aquela coisa, você vive o negócio no seu dia a dia, mas você tem uma teoria que contradiz com a prática do dia a dia. Isso é a distorção daquilo que é aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Agora, questão fundamental para nós. A palavra de Deus é uma pessoa, que é Cristo, e não um livro, em primeiro lugar. A palavra de Deus se fez, que? Se fez carne, não um livro. Deus não mandou um livro do céu, Deus mandou uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que era a palavra. Vamos lá nos lembrar do primeiro capítulo de João. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E por meio dela tudo foi feito,
e nada do que existe foi feito sem ela. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo não deixou uma escritura. Jesus não disse: ide, escrevei e fazei todo mundo ler. Jesus disse: ide e anunciai tudo o que vos tenho dito. Então a primeira coisa que existe no anúncio cristão é o testemunho dos apóstolos. Eles testemunharam Cristo. E depois as coisas foram escritas. Cristo nos deixou uma igreja que tem autoridade de ensinar. Quem vos ouve, a mim ouve. E eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A autoridade de ligar e de desligar, de ensinar, isso é uma autoridade magisterial. E esta igreja que Cristo nos deixou é que nos deu a Escritura. Então o resumo é esse. Na verdade, a Escritura nasce na igreja. É a pregação, o anúncio e a vida da igreja, ou seja, a tradição. E vamos entender a tradição, não as tradições, mas a tradição, no sentido de traditio, de transmitir a verdade, aquela verdade que é transmitida de geração em geração, ininterruptamente, que desde os apóstolos nos é anunciado até agora. Então é isso que constituiu a Escritura. Então nós vimos também que, além de ser a tradição que foi formando a Escritura num longo período, então primeiro foi um período para essa Escritura ser desenvolvida, mas ela, depois que foi desenvolvida, não foi juntada, ou seja, os livros, as cartas, os evangelhos, estava tudo espalhado pelo mundo cristão afora. E estas coisas foram juntadas muito depois. Vamos nos lembrar que a igreja passou por perseguições durante 300 anos. E não tinha WhatsApp, não tinha Jornal Nacional, não tinha nada dessas coisas. Então era muito difícil juntar essas coisas. Só lá no século IV é que este cânon bíblico, ou seja, esta composição bíblica, ela veio a se consolidar. Mas nesses 300 anos foram guerras de todos os tipos, porque tinha grupos que queriam colocar tudo quanto é coisa que se escreveu a respeito de Jesus, e outros que queriam tirar até os livros que depois se tornaram canônicos. Então foi uma guerra dos gnósticos e etc., né? E o que é que ficou? Bom, o que ficou foi aquilo que passou no crivo da tradição. Mas não foram coisas secundárias, mas aquilo que era o núcleo da fé. O Evangelho vai dizer que o que foi escrito é para que creiais. É um testemunho. Por que é que certos evangelhos, livros apócrifos, não entraram na Escritura, apesar da gente crer em certas coisas que estão lá? Por exemplo, se a igreja quisesse dizer que está na Bíblia, rasgado, com todas as letras, a Assunção de Nossa Senhora, era só ter colocado os escritos apócrifos que falam sobre isso. Mas a igreja não é doida? Nós não precisamos desses escritos apócrifos
para crer nesta verdade. Então, por mais que nos escritos apócrifos fale rasgadamente desta realidade, a igreja não quis nunca acrescentá-los no seu cânon bíblico. Por exemplo, como é que a gente sabe os nomes dos pais de Nossa Senhora? Joaquim e Ana. Estão nos apócrifos. Mas por que é que a igreja não diz, então esse apócrifo é um apócrifo muito legal e a gente vai colocar? Não, porque independente deste apócrifo, existe a tradição. Estes nomes estão registrados em algum lugar, mas se não estivesse, nós saberíamos. Então, por que é que a igreja não coloca outros apócrifos que fala da infância de Jesus e conta detalhes da infância de Jesus? Porque mostram um Jesus um pouco estranho. Veja, os evangelhos escondem Jesus durante 30 anos. Mas aí depois vai lá um apócrifo e diz assim, não, que Jesus lá, alguém matou o passarinho morreu, não sei. Aí Jesus foi lá, pegou o passarinho, soprou no passarinho, o passarinho saiu voando. E Jesus tem poder para isso? Tem. Mas Jesus, menino, tinha algum interesse salvífico de ficar ressuscitando passarinho? Entende? Se Jesus ressuscitou, não ressuscitou um passarinho, que relevância isso tem para a nossa salvação? Agora, se Jesus ressuscitou Lázaro, é outra coisa. Se Jesus ressuscitou dos mortos, é outra coisa. Entre isso e o passarinho, ou seja, a tradição se consolidou naquilo que é o depósito da fé para a nossa salvação. Por isso, eu já disse outra vez, não sei se vocês lembram, mas os evangelhos não são biografias de Jesus. O intuito não era escrever a história de Jesus como nós escrevemos uma biografia, mas é para escrever o mistério salvífico de Cristo, para nos mostrar a fé que nós devemos crer, para que possamos ser salvos. Porque Jesus disse, quem crê será salvo. Nós precisamos dar o substancial para que, crendo, sejamos salvos. E nesse sentido, a igreja crê na inerrância das Sagradas Escrituras. Lembra que eu falei disso também? As Sagradas Escrituras não podem errar no que diz respeito à nossa salvação. Não se a semente de mostarda é mesmo ou não a menor do mundo. Para os judeus era, por isso que Jesus usou essa expressão. Agora, se tem outra mais pequenininha por aí, o que importa? Jesus não está se importando de provar isto. Ele usou um exemplo conhecido daquele momento para explicar uma verdade salvífica. E é esta verdade que nós queremos crer e aceitar. Mas Jesus curou mesmo, foi 2 leprosos ou foram 10? Gente, não importa. Se muda a quantidade de gente para um evangelho ou para o outro, existe um fato salvífico. Teve um milagre que aconteceu, senão não estava lá. E é claro que cada evangelista vai interpretar, essa coisa numérica também muda, sim, de evangelista para evangelista. Por quê? Bom, porque ele está querendo mostrar um aspecto da verdade. Lembra daquela outra coisa que eu falei? João não coloca a pesca milagrosa na hora do chamado de Pedro. Coloca a pesca milagrosa lá no dia da ressurreição. Mas é o mesmo fato. Ou seja, este fato aconteceu. Mas ele já está sendo interpretado pela comunidade cristã.
Ele já tem um sentido salvífico na comunidade cristã. De maneira com que o que se quer transmitir com aquela verdade de um fato ocorrido na vida de Cristo e dos apóstolos, não é o seu sentido biográfico, mas o seu sentido salvífico. Então foi isso. Mas tudo isso nos chegou por meio da igreja. Sem igreja não tem como. Se os bispos não tivessem lá sentado e não tivessem brigado com Marcião, com os gnósticos, com aquele povo tudo, vai saber o que tinha entrado na Bíblia. Só que nessa época não tinha protestante, nessa época não tinha sola escritura, e apesar de dizerem que foi nesta época que a igreja se corrompeu e se tornou a prostituta do Apocalipse, foi esta igreja chamada de prostituta do Apocalipse que definiu os livros da Sagrada Escritura e os evangelhos e todo o Novo Testamento, que ninguém discute. Então, se a gente tem evangelho, a gente tem por causa da Igreja Católica, não tem para onde correr. Quem que foi que ficava copiando os textos da Sagrada Escritura à mão quando um livro ficava velho e estragava? Não foi Martinho Lutero. Martinho Lutero recebeu uma Bíblia que estava vindo já, ó. Então não tem jeito. Sem a igreja nós não temos Bíblia, sem a igreja nós não interpretamos a Bíblia corretamente. Porque Cristo instituiu um corpo místico. Essa é a teologia de Paulo. A igreja é a continuação, de certa maneira, da encarnação de nosso Senhor neste mundo. Então nós somos membros de Cristo. E esta é a instituição que Cristo deixou neste mundo. Para representá-lo, e não só representá-lo, mas para que Ele mesmo haja no mundo. Por meio do seu corpo místico, que é a igreja. Então, este é o resumo. Então, agora nós vamos. A questão do cânon do Antigo Testamento. Em consequência da quebra com o magistério. Então, na verdade, a pergunta é essa: por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? Porque lá no fundo o problema é um problema com o magistério da igreja. É uma picuinha com o magistério. Porque até antes ninguém dizia nada. Inclusive os protestantes vão dizer que a igreja definiu o cânon do Antigo Testamento só em Trento. Sim, em Trento foi confirmado. Porém, quando a primeira Bíblia foi impressa, foi antes do Concílio de Trento, e ela já foi impressa com os livros deuterocanônicos, que são os livros divergentes. Portanto, antes de Lutero começar com essa discussão, e antes do Concílio de Trento reafirmar, já estava posta essa coisa, já estava lá. Diga. Só era católico. O Concílio de Trento foi convocado para resolver essas questões da reforma. Na verdade, por isso que a gente chama de contra-reforma, que foi, na verdade, uma verdadeira reforma. O Concílio de Trento fez reformas mesmo na igreja e, ao contrário do que muita gente pensa, muitas coisas que Lutero apresentou foram, de certa maneira, acolhidas pela igreja. A igreja fez o meia-culpa. Mas teve certas coisas no âmbito da doutrina que eram inegociáveis. Mas certas coisas, certos problemas que não eram uma questão bíblica e nem nada, não era problemas de organização e outras coisas, foram acolhidos. Por exemplo, essa coisa de seminário. O seminário foi inventado por Trento. Antigamente, como é que um jovem virava padre? Ia lá, morava com o padre e o padre ensinava para ele. Então é aquele negócio, se o padre era bom, sabia as coisas, era bem aprendido, senão não. Então era um monte de coisas assim. Qualquer um podia fundar uma congregação religiosa.
Aí tinha todo tipo de congregação religiosa que seguia qualquer norma, qualquer coisa. Era uma bagunça, certas coisas. Mas até eles, protestantes, eles não conseguem tempo para falar sobre a Bíblia. Em que sentido? Eles falam, católico com base em algumas coisas deles. Exato, é aquilo que eu disse, porque existem certas coisas que foram reclamadas, não só por Lutero, mas que foram acolhidas. Não, acreditando ou não, ele também usa a base, né? Você precisa para usar a Bíblia dele. Também. Para usar e para desusar, conforme vai, né? Então tá. Então vamos lá, ver como é que é essa história, que essa história é comprida. Eu achei que eu ia falar disso aí em 15 minutos, mas vai dar tudo. Então, semelhanças e diferenças. A semelhança, 27 livros do Novo Testamento. Então, isto é igual. Tanto a nossa Bíblia como a Bíblia evangélica é a mesma coisa. Embora Lutero tenha tido problemas com alguns livros do Novo Testamento, né, que eu já falei, que chamava a carta de São Tiago de carta de palha, aquela coisa toda, mas permaneceu, ficou. Ele tinha suas resistências, né, fez lá suas críticas, mas acabou passando, né? É porque assim, aqui a gente fala de forma resumida, mas a gente sabe, no mundo real, quando a gente tem uma dificuldade, quando tem crises e brigas, muitas coisas acontecem. Então aquele negócio, uma hora tirou, aí depois colocou lá no fim, aí depois botou no meio, aí uns disse não, deixa disso, não é bem assim. Então teve muita coisa que aconteceu. Mas o resumo da ópera é, não há diferença. Todos os cristãos, tanto protestantes, ocidentais e orientais, o cânon bíblico do Novo Testamento, ninguém discute. Está resolvido esse problema. E já no século XVI, já estava resolvido esse problema com os reformadores. Diferença é do Antigo. Temos 46 livros, os protestantes têm 39 no Novo Testamento. São 7. Então, quais são os livros que faltam, que tem no nosso e não tem no deles? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, que é o Sirácida, que aí é por isso que você vai e procura Eclesiástico. Lá na Bíblia CNBB você não acha. Mas cadê? Não tem Eclesiástico nessa Bíblia, não tem Eclesiástico. É porque está lá escrito Sirácida. Ou Jesus ben Sirac, né, que é o nome de quem escreveu, né, que é considerado. Né? Os 2 livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que são 2 livros também muito importantes, eu recomendo a leitura. E alguns trechos de Esther e de Daniel. Então, algumas partes foram também ali tiradas. Então, Lutero, no século XVI, os publicou em separata, no final da Bíblia. Mas não os recusou. Mas ele os colocou de maneira diferente, por alguns motivos, né? Primeiro, porque de fato nós vamos entender que esses livros eles vêm de uma segunda lista canônica dos judeus. Por isso que eles são chamados de deuterocanônicos, ou seja, vem de uma outra lista, né? É de uma segunda lista. E depois porque tem alguns textos que trazem algumas dificuldades para algumas doutrinas. Embora que, tanto para nós quanto para eles, se esses livros não existissem, a doutrina eles não são livros que você vai dizer que certas doutrinas vai fazer muita diferença. Não. Porque aquilo que eu disse, nós temos uma tradição, né? Mas houve então essa coisa. Então, esses livros foram colocados para lá. E desde então, entre os protestantes não houve um acordo em relação a esses livros. Vamos entender que, embora aqui eu fale Lutero, falo de Calvino, mas a reforma protestante teve várias questões, teve vários reformadores, esses são os grandes nomes.
Mas é quando abriu a porta, muita coisa aconteceu. Então foram algum tempo para poder resolver esse problema aqui. Então, entre os protestantes, a discussão sobre esses 7 livros não foi unânime até o século XIX. 16, 17, 18, 19. Então, foi muito tempo também de briga entre os protestantes em relação a estes textos. Até que no século XIX isso terminou. Nesse período, os protestantes decidiram adotar o cânon judaico do Antigo Testamento, definido no final do século I depois de Cristo. Então, o que aconteceu? No século XIX, eles resolveram essa questão e resolveram não aceitar esses livros definitivamente, porque eles decidiram que iriam adotar o cânon bíblico judaico. Mas esse cânon bíblico judaico só foi definido depois de Cristo. Mas eles tomaram essa decisão. Então agora nós vamos entender, vamos olhar um pouco a história desses 7 livros, para a gente entender esse final. Porque, de fato, nós vamos entender que é bem contraditório porque logo assumir o cânon judaico. Porque esta distinção do cânon judaico para o cânon cristão também foi muito decisivo, que foi quando os cristãos foram expulsos da sinagoga. E no Concílio de Jerusalém, a igreja decidiu e entendeu perfeitamente que eles não eram uma continuação do judaísmo, eles não eram uma seita judaica, mas eles eram verdadeiramente igreja do Senhor.